Nós vamos convidar a quarta mesa, que é a Rede de Atenção Psicossocial para atenção a transtornos mentais e problemas em decorrência do uso de drogas. Coordenador da mesa, Crisanto Muniz. Resultados da oficina 1. Apresentação da Alina Caires. Alina. Comentários do COSENS. A Carmen Variante. É isso. E da Rede Regional de Atenção Psicossocial, Kátia Paiva e Roxane Alencar Coutinho. Boa tarde a todos e a todas. Estou nessa plenária aqui e me deram essa tarefa árdua de coordenar a saúde mental, né? Essa mesa aqui da saúde mental, e eu acho que vai ser quente, eu vou tentar cumprir os horários, viu, gente? Porque, assim, é muito difícil objetivar a alma humana, né? Principalmente aquilo que é subjetivo. Então, eu sei que colocaram até que quem fuma tem transtorno mental, ficou assim, uma coisa de louco, ou seja, autista também, assim. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar o tanto que é bom também não ser tão lúcido para tolerar esse mundo, né? Vou começar aqui apresentando a Lina, que trabalha com a gente lá, está na saúde mental há anos, veio da humanização e sempre traz alguns dados brilhantes. Ai, Carmen, eu acho que a gente podia juntar lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome da área técnica de saúde mental, da nossa coordenadora que está aqui, a Ti, né, pelo convite. Ti está aqui. E para a equipe de organização do programa de regionalização aqui da Secretaria, a Secretaria como um todo, porque isso é um trabalho coletivo de inúmeras milhares de mãos, né? Então, estamos aqui nesse processo. E fizemos essa sistematização, né? Foi feito esse pedido, a gente tem acompanhado esse processo. Na verdade, a gente estava um pouco mais distante, mas aí a saúde mental começou a aparecer, e aí a gente foi convocado para compor a equipe por conta dessa surpresa, né? De modo geral, a saúde mental sempre fica difusa, né? Um tema complexo, transversal, mas também difuso, e às vezes fica lá meio marginalizado, mas muito provavelmente um efeito da pandemia, efeito de várias outras questões e de problemas na rede também, ela aparece como um problema prioritário, né, e nos causou bastante surpresa. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. A Kátia, eu e Kátia vamos nos dividir um pouco para falar desse plano de ações que a gente identificou no conjunto das matrizes das regiões. O nosso foco foi em cima do problema 1, né, porque foi elencado até o 5º problema, e o pessoal trabalhou predominantemente no problema 1. Então, a gente tem esse seguinte panorama. Tá? Do nosso levantamento, depois eu vi lá da Dani, que ela até localizou mais alguns, porque a gente pegou um dado parcial, até aumentou um pouquinho, né? São mais de 48, acho que chegou a 52 ou 54. Então, é um percentual bem elevado de regiões que mencionam em algum dos 5 problemas a saúde mental. Tá? E como o primeiro problema a ser discutido foram 17 regiões, né, o que totaliza 27% das regiões do Estado, que estão distribuídos por RAS e DRS, mais ou menos dessa forma. Tá? Então, tem as 5 colunas dos problemas elencados, e tem um predomínio de algumas regiões, né, mais no interior,
tá? E, entre elas, Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Registro, São José do Rio Preto, a RAS 13, que envolve Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba e Campinas também, um pouquinho mais para frente. Tá? Então, quase um bom pedaço do estado aí em que a questão da saúde mental aparece como um problema a ser discutido. Tá? No mapa está pintado, mas uma boa parte dos problemas elencados. Tá? E a nossa ideia foi, em cima da leitura das matrizes, um trabalho parecido como as outras equipes fizeram, né, nos demais eixos temáticos, de ler os problemas e levantar, fazer um consolidado, né, categorizando alguns temas, em cima do plano de ações, né, do que vai aparecendo como possibilidade de planejamento, né, organizativo para melhorar esses problemas da rede, né, a partir desse plano de ações. Então, a Kátia vai trazer sobre o nível municipal e regional, o que a gente elencou como apareceu de mais frequente, né, nesse trabalho que foi feito em cima das matrizes, e eu vou falar depois do nível estadual e federal. Bem, boa tarde, espero que a gente termine antes do boa noite. Não. Bom, mais tarde, quando nós formos discutir a rede de atenção psicossocial, a RAPS, nós vamos falar por que o nível municipal, a atenção básica, é tão cara para a saúde mental. É um dos pontos, na verdade, que nós mais estamos perto e aonde a gente converge pela questão do território. Aqui só está uma síntese do que apareceu, e nós acabamos não visto, né, algumas. Organizar o apoio matricial intersetorial nos pontos da atenção da rede, isso é uma demanda que aparece, de fato, já há alguns anos. Né? Ampliar o número de equipes multiprofissionais, realizar periodicamente o diagnóstico da rede assistencial e de dados epidemiológicos do município, implantar ou revisar protocolos de atendimento e uma linha de cuidado em saúde mental, com a ênfase para o infanto-juvenil, o uso prejudicial de substâncias psicoativas, transtornos do espectro autista, o TEA, e a crise em saúde mental. Essas são questões que apareceram, pelo menos em todas as regiões que a gente acabou acompanhando, principalmente o TEA. Por incrível que pareça, as crises, com certeza, estão relacionadas principalmente até aos transtornos mentais mais graves, mas a questão do TEA tem aparecido muito como uma questão de álcool e droga. Incentivar e aprimorar estratégias e tecnologias e novas abordagens de cuidado em saúde mental. Por que tem novas? Tem. Tem outras abordagens sendo criadas, e eu diria que a saúde mental, o que ganha por ser bastante criativa, e tem novas abordagens, principalmente na atenção primária, que tem dado conta desse acolhimento e desse cuidado longitudinal. Algo que a gente ainda precisa discutir, retomar com mais afinco ainda é o projeto terapêutico singular, né? Tudo isso é baseado na clínica ampliada, então estamos falando de um acolhimento colaborativo, de uma escuta qualificada, tudo isso isso foi pedido por meio de uma qualificação desse cuidado, através de capacitações. Incentivar ou reativar agendas de colegiados, fóruns de discussão, grupo de trabalho técnico, grupos condutores, troca de experiências em nível municipal. Isso foi muito importante, a questão do coletivo. Também isso apareceu em várias questões que foram trazidas em várias regiões, quando você vai ver que as pessoas não mais visitaram as suas RAPs municipais. A necessidade, não só dessa visita dessas RAPs, como também mudar as RAPs regionais em função de uma outra demanda,
que começa a deflagrar, ser identificada a partir, com certeza, da epidemia, mas que a gente já falava há muito tempo que a saúde mental iria estourar em algum momento, né? Principalmente nos transtornos mentais mais comuns, né, Cris? Ansiedade, a distimia. Ansiedade é ficar aqui falando na frente de vocês. Ainda bem que tem uns vazios aqui, aí a gente já fica aqui e eu não estou ansiosa. Estabelecer ou melhorar articulações, os programas intersetoriais, a complexidade da saúde mental, só a saúde não dá conta. Então, a articulação intra e intersetorial é fundamental, não dá conta. Não tem como, né, Cláudia? Investir em ações que auxiliem na fixação dos profissionais especializados no serviço. Gente, eu estou trabalhando na saúde mental há 33 anos. Sim, é verdade, já sou aposentada. Mas, não sou só eu. Mas uma das coisas que a gente mais vê, quer dizer, como, principalmente em municípios menores, como fixar alguns profissionais, como contratar. Quando a gente fala de psiquiatra, é difícil, psiquiatra infantil, você estende tapete vermelho, você faz de tudo, ele não fixa. Ou neuroinfantil, estou falando por causa do TEA. Né? Você não consegue fixar os profissionais e muitas vezes você não consegue que ele participe do CAPS. Né? Ele vai para... Eu venho para fazer a consulta, queixa-conduta, e não dialoga com uma equipe, quer seja do CAPS, quer seja da atenção primária. Né? Adotar estratégias de conscientização do uso racional de medicamentos. Algumas pessoas... Cadê a Raquel? A Raquel estava falando em algum momento que iria adotar, colocar alguns remédios na caixa d'água, né, Raquel? Então, a gente pode, de uso, adotar uma conscientização nesse sentido. Tem uma técnica que tem sido bastante usada em vários municípios, que é a gestão autônoma de medicamento, que é onde você vai com o familiar e com o usuário falar um pouco desse uso, quais são as consequências, inclusive, deles. Ampliar as estratégias e ações de promoção e prevenção em saúde mental, de programas e práticas integrativas e complementares. Né? Liankun, Tai Chi, isso tem acontecido muito num ponto de atenção, que em breve aí o Ministério já lançou, né, que é o Centro de Convivência, que é onde, tanto na atenção primária quanto no Centro de Convivência, isso pode acontecer. Para cá, né? Em nível regional, incentivar ou reativar as agendas de colegiados, quer dizer, novamente, a questão desse coletivo e ver de que forma regionalmente que pode achar, quem conseguiu, né, intervir, quais são as principais intervenções de saúde mental, realizar periodicamente um diagnóstico da rede assistencial de dados epidemiológicos, quer dizer, isso também aparece na região municipal, e aí vem regionalmente. O monitoramento e avaliação, isso é muito importante. Muito dificilmente a saúde mental entra nessa discussão de monitoramento. Né? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer disso? Né? Ela acaba ficando distanciada dessas discussões, que é bastante importante. Que bom que está sendo tomado, né, essa questão. Dar continuidade ou revisar as pactuações intermunicipais e regionais, fundamentais, principalmente de municípios tão pequenos. Né? Então, se falava bastante da articulação de CAPS, ou de CAPS regional, ou qual que é a instância que poderia ter uma articulação, quais são as experiências que têm dado certo em alguns locais. Realizar ou dar continuidade às discussões para melhorias nas lacunas e vazios assistenciais. O que não quer dizer que não tenha a responsabilização, né, de cada local, mas o que será que a gente pode fazer mesmo naqueles locais pequenos, né, nesses municípios menores? Né, quais são as intervenções que podem ser feitas? Né, como, por exemplo, a escuta e o acolhimento. Instituir ou fortalecer uma gestão regional pactuada de recursos, investimentos, via CIR, consórcios, me parece que já está acontecendo em alguns lugares. Os programas de educação permanente, então, sempre essa lógica de eu preciso qualificar essa rede, fortalecer os mecanismos de referência e contra-referência para a continuidade do cuidado,
Tem uma das coisas que tem sido uma queixa muito grande dos CAPs, é como se a pessoa fosse ficar ad eternum sendo cuidado no CAPs. Não tem essa transição do cuidado para a atenção básica ou para qualquer outro lugar, né? Estou olhando aqui para uma grande gestora, a Dalva, que nós conseguimos implantar isso lá em um município e que foi muito difícil. Mas é bastante importante a gente pensar nessas questões, né, Dalva? Se a gente conseguiu lá, que era pequenininho, né? Incentivar o apoio matricial, o telematriciamento solidário a municípios menores. Nós vamos ter queixa também de conectividade, às vezes, em alguns municípios pequenos, né? Como fazer para ter essa conectividade até para o telematriciamento. Elaborar ou revisar o protocolo e o fluxo de regulação em saúde mental da região. Olha ela aí de novo, gente. Quem que estava falando? Onde é que está em todas, né? Regulação. Estabelecer o fluxo de comunicação e discussão com o judiciário. Temos um impacto muito grande do judiciário nas internações compulsórias, na aquisição de medicamentos e de outras coisas. E isso na saúde mental é muito presente. Precisamos dialogar mais, não só com o judiciário, mas também com a rede, né? Identificar e levantar dados de potenciais unidades para estudo de viabilidade e implantação de serviços regionais, ou os CAPs. Nós estamos agora nessa fase até de discutir os HPPs, né, ou outros, para ver de que forma que a gente pode trabalhar com essa retaguarda, quer seja na atenção estratégica, na retaguarda hospitalar, como também na atenção primária. Agora, a Lina vai dar continuidade e depois eu volto com a Roxane. A gente está correndo aqui para cumprir os tempos, né, gente? Então, vamos lá. Bem, em nível estadual, né? Isso daqui foi uma unanimidade, nem preciso dizer, né? Aumento de financiamento e cofinanciamento, né, para algumas linhas de ação, né, como o PAB estadual, condições vulneráveis, transporte sanitário, vagas especializadas, leitos, investimentos e custeios, HPPs e outros, né, e já existem algumas iniciativas, como a tabela SUS Paulista, o IGM, que vem de encontro com esse pedido que apareceu em praticamente todas as matrizes e em temas diferentes, não só da saúde mental, né? O aumento de vagas em serviços da assistência especializada, né? Isso é uma queixa que aparece, inclusive, como um gargalo, né? Quando você salta para a atenção especializada e depois para a assistência hospitalar, né, tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar. Ampliar leitos em hospitais gerais, que era o que eu estava falando, mas com uma ênfase aqui para vagas para adolescentes, crianças e desintoxicação. Quando a gente olha os parâmetros, às vezes a gente não segmenta por faixa etária, né? Então, só para dar uma ideia disso, quando a gente pega o parâmetro ali de 1 para 23 mil habitantes, que é o parâmetro que está na referência do SUS, se a gente fizer o cálculo com faixa etária para menor de idade, daria mais ou menos uns 500 leitos distribuídos pelo Estado de São Paulo. E a gente não deve ter nem uma centena. Assim. Então, acho que é uma coisa um pouco para refletir. Não sei se necessariamente, acho que a gente sempre tem que colocar na balança, para essa população em específico, os riscos e benefícios, né, o quanto que isso não traz. Pode trazer outras consequências, como estigma, né, aquele círculo vicioso de internação. A gente sempre tem que olhar esse outro lado da moeda, né? Mas também precisa garantir alguma retaguarda, né, principalmente quando aparecem casos mais complexos. Então, é uma coisa para refletir, em particular para esse grupo, né, para a população. A oferta de programas formativos, isso também é uma unanimidade, também aparece em outros temas, com um apoio mais sistemático do ponto de vista do nível estadual, né? Implantar o programa de saúde digital, telemedicina, telematriciamento, e conversa com essa questão da capacitação, pensando que a gente tem
dificuldades territoriais para juntar todo mundo, né? As distâncias às vezes são imensas, então essa dimensão dos teles, né, assim, com essa comunicação mais virtualizada, facilita muito esse processo da capacitação. Né? Tem outros desafios, né, que às vezes é cansativa a tela, a gente sentiu isso muito na pele na época da pandemia, mas ele é um recurso também mais acessível, menos custoso e traz essa potência, né, da gente poder ampliar e diversificar esses programas de capacitação. Realizar estudos de viabilidade para implantação de serviços regionais de saúde mental, então conversando o nível regional, nesse diálogo, né, entre nível regional e Estado, para a gente poder fazer esse estudo, né, em conjunto. Revisar listas, fluxos e logística com assistência farmacêutica, então isso aparece muito, inclusive de revisão do RENAME, com mudanças em relação a entregas, prazos, uma coisa bem focada em logística, isso está bastante descrito nas matrizes. Então, e aí a gente está fazendo esse esforço conjunto, né, de se aproximar e tentar entender mais esse campo junto com o Daniel. Revisar processos para solicitações pelo sistema de regulação, Ciresp Cross. E aí vem alguns exemplos, né, como ampliar o horário de autorização, capacitar a equipe médica em nível local e regional para que a inserção do dado chegue de uma forma mais qualificada, porque muitas vezes a ficha volta porque faltam dados ali para dar continuidade ao processo do pedido de solicitação. Tá? Acompanhar e apoiar municípios quanto aos serviços e equipes que estão em pendência, em diligência para regularização e habilitação federal. A gente tem um número que não é desprezível de CAPs e de SRTs e de leitos que seguem sem habilitação, e a maioria deles, na verdade, com custeio exclusivo do município. Então, isso sobrecarrega o município, e é uma coisa que a gente também precisa olhar com carinho, com atenção, porque isso traz questões também ali no nível municipal. Apoiar tecnicamente a implantação, revisão de protocolos de atendimento e linha de cuidado em saúde mental, e aí aparecem de novo os temas, né, da população infanto-juvenil, uso prejudicial de substância psicoativa, TEA, e casos graves em crise. Tá? Em relação ao nível federal, um denominador comum é a ideia de poder discutir, ter instâncias, né, de discussão e revisão de forma mais tripartite, né, para além da CIT, né, tem a CIT, mas assim, tentar encontrar outros espaços, talvez não deliberativo como a CIT, mas consultivos para fazer essas revisões. Né. Revisar ou associar critérios, como o de população com o de gravidade, exigência de equipe mínima, para implantação e habilitação de serviços e programas, com prioridade aos municípios de pequeno porte. Isso aparece muito como pedido, né? Porque, às vezes, o município não vai conseguir uma equipe completa para o CAPS, do jeito como está previsto ali, na portaria, e ele não consegue habilitar o serviço. Ou uma equipe, ou o município está perto ali do critério populacional, mas não abre, tem interesse, conseguiria abrir um CAPS, mas não abre porque tem um porte populacional e não consegue abrir o CAPS em função disso. Então, acho que são esses detalhes, né, que são importantes de serem revistos, ou, de repente, o Estado entrar também para refletir a respeito dessas possibilidades, dessas opções. Né? Garantir maior agilidade no credenciamento, habilitação de serviços e equipes para repasse de recurso financeiro. A gente teve muito problema com isso, principalmente na gestão anterior. O SAIPS, que é o sistema que faz o registro desses serviços, ele ficou intermitente, ficava abrindo e fechando, com muitas diligências, né, pedidos de revisão de diligências, né, então aumentou bastante ali as pendências nessa época e ficou muito represado, continua represado uma parcela importante desses serviços. Tá? Aumento de financiamento, né, em programas, serviços, equipes, enfim. Já saíram algumas portarias, então o pessoal melhorou o custeio, o nível federal melhorou o custeio para CAPS e SRT, mas tem outras
tem outras iniciativas dentro da nossa rede, né? Então, o pessoal segue fazendo esse pedido. Tá? E criar novos incentivos, que conversa com essa proposta. Né? Por exemplo, tem uma iniciativa de entrar ali com algum tipo de incentivo específico para centros de convivência. Né? A gente recebeu notícias em relação a isso, mas ainda está no papel, ainda não saiu a publicação disso. A parte de programas formativos, né? Acho que todos os níveis pedem essa questão da capacitação. E, do ponto de vista dos medicamentos, que foi um tema que apareceu bastante nas matrizes, de poder fazer essa reavaliação da lista via Conitec, via das instâncias de discussão dessas autorizações, né, dessas habilitações. Acho que muito do que aparece aqui é interessante. A gente está segmentando por temas, mas tem muitos itens que são convergentes, né? A capacitação, esse resgate de você poder dar continuidade, né? E fortalecer as agendas desses diferentes colegiados que existem nos territórios, nas diferentes instâncias. Isso é uma coisa que aparece com bastante frequência, e a questão do financiamento. Né? Enfim, do ponto de vista lá da área, a gente entende que a gente vai continuar no acompanhamento e na execução desses planos de ação das regiões de saúde, né, acompanhar mais de perto, né, esse cronograma das ações, realizar um estudo prospectivo das iniciativas estaduais, então, assim, refletir, né, fazer um estudo mesmo, no que se refere à saúde mental, né, junto, né, uma discussão ali coletiva junto com as regiões, né, como que vai impactar, né, como que a gente vai calcular essas iniciativas dentro desse tema, né, dentro do tema da saúde mental, e o apoio na execução dos planos de ações de responsabilidade do nível regional e estadual, entendendo que essa é a nossa missão dentro desse programa de regionalização também. Tá? Então, essa é a primeira apresentação. Eu continuo para falar um pouquinho dos dados epidemiológicos agora. Deixa eu só mudar aqui a apresentação. Tá, peraí. Aqui, né? Então, vamos lá. Isso daqui é uma seara, gente, e sempre suscita muitas polêmicas e muitas discussões. Né? Temos lacunas de dados, temos fontes de informação que estão em lugares diferentes, as bases de dados não são integradas, então, às vezes, não é fácil para a gente poder localizar uma dada informação. Isso também é um desafio para a gente. E, pensando na questão da regionalização, como a gente tinha que fazer um recorte, porque tem tempo e tudo mais, a gente priorizou olhar para esses dados a partir das produções que tem. O nosso sonho era conseguir em todos os níveis, mas a gente abandonou o nível da APS, porque o sistema ele é mais parrudo, é super interessante, mas ele demandaria um esforço de levantamento de dados e de consolidação dos dados, que a gente não teria tempo hábil para esse momento, mas está em previsão. Né? Mas lá tem dados também bastante interessantes para compor junto com o que a gente vai apresentar aqui, que está mais direcionado para a atenção estratégica, a produção ambulatorial, a RAAS, no caso da produção dos CAPs, e a produção das AIHs, né, das internações na assistência hospitalar. Mas, antes de falar disso tudo, isso foi um consenso aqui entre nós, quando a gente foi discutindo esse aspecto dos transtornos mentais, é sempre importante a gente frisar a questão dos determinantes sociais de saúde, no caso da saúde mental, principalmente. Né? Acho que a gente tem uma fronteira ali bastante difusa de causa e consequência entre determinantes sociais e saúde, e a gente sabe que os casos mais complexos e os casos que cursam para uma institucionalização de longo prazo são os casos em que você tem não só o problema do transtorno mental, mas há um problema de transtorno mental sempre associado com uma situação de muita vulnerabilidade social.
Esse é o nosso maior desafio, né? Então, por isso que é importante a gente frisar bem a questão dos determinantes sociais, né, de tudo que nos afeta, e nos afeta o tempo todo, né, e afeta particularmente a nossa subjetividade, a questão da saúde mental. E isso traz questões do ponto de vista desse campo, né, dos transtornos mentais, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, dos transtornos mentais comuns, né, daqueles sentimentos que são muito frequentes, que é o que bate mais na atenção básica, inclusive. Ah, peraí, pulou muito. Ah, eu estou indo para outra... Mudei a sequência, né? Antes de falar dos transtornos mentais comuns, desculpa, gente, eu achei que tinha pulado esse daqui. Quando a gente olha a prevalência mundial dos transtornos mentais, isso daqui é um documento da OMS, né? Os maiores percentuais estão nos transtornos de ansiedade, nos transtornos depressivos, transtornos do desenvolvimento, o TDAH com discussões, né, em relação a essa prevalência, né, e ali, né, pensando numa faixa que começa em quadros que já é de média e alta complexidade, né, que cursa, né, são casos mais graves, os transtornos bipolar, de conduta, o TEA, a esquizofrenia, e conduta alimentar. Aqui é um pouquinho diferente no Brasil, tem outros documentos da própria OMS que aparecem outros problemas, um deles que eu acho que é importante de mencionar, porque aqui, no nosso caso, ele é bastante expressivo, é a questão do uso de substâncias psicoativas, tá? O uso prejudicial. Então, aqui ele não está referido nessa prevalência, mas no caso do que a gente vê, né, lá no CID, dos transtornos mentais, ele aparece como a primeira ou segunda causa, dependendo do tipo de atenção, né, porque vai mudando um pouco o perfil dessa população, e do procedimento, enfim. Tá? Em relação a essa prevalência, né, ela converge e conversa com os transtornos mentais comuns, né, que eu acho que é importante de trazer isso como uma discussão, porque isso aqui, às vezes, fica muito invisível, né? É um terreno muito invisível de cuidado, né? Em que, às vezes, sobrecarrega também a atenção básica, está lá na atenção básica, muito provavelmente, às vezes não é de fácil identificação e de início de cuidado ou continuidade de cuidado, né? Porque ele é considerado uma morbidade menor e que não tem alto risco e não necessariamente cursaria ali para um tratamento mais contínuo, medicamentoso, enfim. Mas ele aparece na população o tempo todo. Acho que todo mundo sentiu na pele, por exemplo, na questão da pandemia, né? O quanto que a saúde mental foi evocada, porque todo mundo sentiu os efeitos, né, da pandemia, do medo do vírus, do isolamento social, enfim. E aí, os sintomas mais comuns são esses, né? Insônia, fadiga, irritação, tristeza, nervosismo, ansiedade, angústia, esquecimento. Queixas somáticas difusas, isso representa mais ou menos 25% da população que já sentiu isso, mais de um desses sintomas, e isso bate, muitas vezes, lá na atenção básica, que tem todos os outros problemas de saúde, e tem todos os outros transtornos de saúde mental que, eventualmente, também vai lá, né? Então, isso traz uma questão a mais para a gente refletir em relação a isso. Tá? Eu estava lendo um documento da OMS, inclusive, que a não fixação de profissionais, a alta rotatividade de profissionais, às vezes dificulta, por exemplo, tanto o vínculo dos usuários naquela unidade, quanto a identificação desses problemas que não estão graves, que você, com uma oferta de um cuidado, numa tecnologia leve, né, numa tecnologia relacional, vai resolver de um outro jeito, mas isso fica represado, pode se agravar, e passa, muitas vezes, despercebido ou não fica em segundo plano em função das outras necessidades de saúde do serviço. Ok, estou indo, vou correr. Vou falar rapidinho agora dos dados. Tá?
Então, agora, olhando a atenção estratégica. Tá? Em relação às informações ambulatoriais, lembrando de novo, gente, isso é um retrato, e é um retrato parcial, porque a gente tem lacuna de informação. Quando a gente olha o sistema CIA-SUS, no capítulo 5, que é de transtornos mentais, você tem dois grandes campos de ação, né, que predominam, que são os procedimentos clínicos, né, que são os atendimentos, e os medicamentos, tá, dentro desse capítulo. E ele reflete, quando a gente pega essa produção, os CAPs não estão aqui. Tá? Aqui no CAPs é um pequeno registro que é dos atendimentos iniciais do BPAI, que a gente consegue observar. O resto está no outro sistema, que é um sistema RAS, que eu já falo para vocês. Quando nós filtramos pelas faixas de CID, a gente observa que, dentro das informações ambulatoriais, você tem um predomínio de procedimentos nessa faixa da deficiência mental e dos TEAs. Tá? E aí, quando a gente olha... aqui já mudou para a RAS, então vou falar rapidinho. Quando a gente olha no dado, né, na fonte dessa informação, conversa muito com o que a gente vê também na assistência. Né? São todos procedimentos que estão vinculados a unidades filantrópicas, são associações, né, tem a ver com essa história que vem junto com esse campo da deficiência mental, com o campo do TEA. Então, as entidades são essas, como as APAES, as AMAs, né, que concentram a maioria das produções que estão aqui no nível ambulatorial do CIA-SUS. Tá? Quando a gente olha para a RAS, a RAS, que é a dos CAPs, aí ela conversa mais com o perfil que a gente já conhece, né, dos transtornos mentais que estão mais presentes, né, são mais esperados nos centros de atenção psicossocial, né, e que, eventualmente, segue um padrão parecido, né, quando decorre uma situação de crise ou um agravamento do quadro, quando a gente olha para os dados de internação. Tá? E que faz sentido, porque, de verdade, os CAPs foram pensados como equipamentos extras, hospitalares e substitutivos. Então, a ideia é que esse tratamento aconteça cada vez mais nesse nível para evitar a internação. E, quando a gente olha os dados, a gente vê que tem uma parte das internações que diminuíram, uma parte porque fecharam leitos. Importante lembrar que são leitos de crônicos, não eram leitos que rodavam, eram leitos que não estavam funcionais para a rede, tá? De hospitais especializados. Tem, então, uma diminuição e tem um aumento cada vez maior da produção de atendimentos dentro dos CAPs. Aqui a gente está falando de um universo de 390 CAPs, que são os habilitados, né? Mas a gente tem, ao todo, no território, mais de 500. Depois o pessoal vai falar da rede. E aí os perfis mais frequentes o uso abusivo de álcool e drogas, as esquizofrenias e o transtorno do humor. Tá? Aqui, em relação ao sexo, a gente vê que tem um discreto aumento, né? É um pouquinho menos, um pouco maior, né, para a população masculina do que a feminina, e os procedimentos também um pouquinho mais elevado, né? Então, tem uma coisa ali que fica mais investida, né, do ponto de vista da população masculina. Esse perfil converge, combina com os perfis que a gente olha também nos dados epidemiológicos da OMS, é meio parecido essa proporção. Tá? E na faixa etária, né, isso também é uma constante, não varia muito. Né? Você tem ali um predomínio da população economicamente ativa, que é entre os 30 e 60 anos, né, entre a maior faixa de
de pessoas que cursam com transtornos mentais, né, que estão dentro desses serviços, e você tem toda uma discussão, né, do quanto que o sofrimento mental, quanto esse transtorno, ele não traz uma condição de incapacidade, de perda de anos de vida, principalmente quando esses entram no círculo das internações, tá? Então, é uma coisa para a gente também prestar atenção. Aqui eu já falei um pouco, esse daqui é o montante dos atendimentos que acontecem nessa dimensão do CAPS. Então, se a gente olhar aqui, são quase 83.740 atendimentos, né, de pessoas por mês dentro do Estado, dentro desse recorte que eu falei das unidades. Tá? Em relação às internações agora, já estou finalizando, tá, gente? Aqui a gente achou interessante fazer esse filtro para a natureza, né, dos grupos das unidades, para a gente entender um pouco o comportamento dessas internações, né, dependendo do tipo de unidade, né. Então, a primeira linha é o total, né, do que aconteceu de internações no ano de 2022. A linha seguinte são as AEHs normais. Então, são aquelas AEHs que têm aquele tempo de duração que é considerado um tempo esperado dentro do fluxo rotativo dos leitos, né. A AEH de longa permanência são os casos das pessoas que vão ficando internadas. Elas vão ficando por questões diferentes. Uma delas é a condição de vulnerabilidade. E aí nos chama a atenção, né, ali lá no estadual, a gente já sabe que aquele percentual, uma boa parte, são de moradores. E aqui tem um tanto também dos filantrópicos que são moradores, mas tem um outro tanto que não são. E aí a gente precisa prestar atenção nessa população, porque é uma população que já sobe ali um sinal amarelo e vermelho, porque ela pode cursar para uma institucionalização. Né? Então, é uma coisa que a gente até está fazendo um esforço lá junto com a CROSS, para ir levantando esses dados, para ver se a gente consegue monitorar mais de perto essa característica. E quando a gente pensar na questão da tabela SUS paulista, talvez tenha que ter algum critério também, do ponto de vista da saúde mental, para pensar nesse giro do leito, nesse comportamento do leito, no caso das filantrópicas, tá bom? E aqui tem o perfil, então, das internações, né? Então, segue um padrão similar. Ao longo dos anos, tem um aumento de álcool e drogas, né, de uso de substância psicoativa, mas também teve uma oferta mais direcionada de leitos para álcool e drogas. Então, não sei se dá... Eu sempre fico na dúvida se a gente pode afirmar se é aumento ou se é oferta, ou se são as duas coisas. Enfim, então, são hipóteses, né? Aqui, por sexo... está voltando? Acho que eu falei... Espera aí. Gente? Eu estou... Pronto, não. É o último, tá bom, gente? É o último. Aqui é um pouco só a distribuição por faixa etária e faixa de CID, para a gente ter uma ideia como vai mudando, né, esse perfil, que era aquilo que eu estava falando no começo da apresentação, dependendo da idade, dependendo do sexo. Eu esqueci de falar aqui fica mais claro, eu sabia que eu estava pulando um. Então, por exemplo, nas internações, homem é mais prevalente o uso de substâncias psicoativas e esquizofrenias, e as mulheres com as esquizofrenias, o transtorno de humor principalmente. Tá? Então, é só porque eu estou falando daquela tabela, então é importante a gente olhar essas características aqui, como vai mudando. Olha lá, olha a polêmica. Mas, gente, isso é uma constante, tá? Eu estou falando... estarão disponíveis, mas não é de... É isso. E a gente consegue ver o microdado também. Tá? Aqui foi um genérico do Estado, mas dá para a gente filtrar por região de saúde, por RAAS, por DRS, e assim por diante. Tá? Então, é isso, gente. Obrigado. O próximo é a Roxane e a Kátia.
Eu ponho aqui, peraí. A gente vai fazer jogral, tá? Eu e a Kátia novamente. Nem terminei as considerações finais. Não tem problema. Peraí. E como que eu mudo isso daí? Você tem a setinha aqui. Eu me confundi com ela. Você vai mudando para mim? Tá? Bem, gente, já é boa noite quase, né? Mas eu juro que eu vou ser mais tranquila, porque a gente já começou bastante. Quem é da mental sabe que a gente gosta de falar sobre o que a gente sempre trabalhou. Bem, meu nome é Roxane, acho que as pessoas me conhecem, eu sou psicóloga, estou na área técnica de saúde mental. Não vou falar o tempo, mas acho que no jardim de infância eu já estava na saúde mental. Tá? Então, estou mais de 40 anos trabalhando com isto. É meu grande momento de vida, né? Porque a saúde mental hoje está na crista da onda, mas a gente que é da mental, e como a Lina falou e a Kátia, a gente sabia que ia acontecer. A pandemia só aflorou uma coisa que quem vive na mental sabe que isso faz parte e que existe há muito tempo. Ela estava debaixo da cama e a gente ficou um pouquinho não querendo trabalhar sobre isso. Eu vou começar a falar do que é, por que essa rede existe, em cima de quê, não surgiu do nada, né? A gente tem uma reforma que aconteceu pela Lei 10.216, 2001. Eu não gosto de chamar de reforma psiquiátrica, eu prefiro chamar de reforma de saúde mental, porque não é só do psiquiatra, é de todos os profissionais que trabalham com a saúde, nem só da saúde mental. Né? Então, a gente, quando pensou na reforma da saúde mental, a gente pensou em quê? Nós somos serviços biopsicossocial. Como a Lina já falou, os determinantes sociais definem quem nós somos. Né? Então, eu brinco que ninguém acordou e falou, hoje eu sou louca, hoje eu vou usar álcool, hoje eu vou usar crack. E teve uma história passada, né? Uma história passada que levou o sujeito, pela vulnerabilidade social, por N fatores, né, de vida, né, do viver, da existência para aquilo. Né? Então, a reforma de saúde mental, quando ela trabalha com a pessoa, ela pensa que a pessoa ela vive num lugar, ela habita um lugar. Né? Esse lugar não pode ser colocado como a gente trabalhava antes, que a gente pegava a pessoa e mandava lá para o meio do mato para fazer integração com o mico-leão dourado. Né? Fernanda Nicastro, que sempre fala isso, né? Que a gente pegava e fazia isso, tirava aquela pessoa que vivia, que tinha uma rede, para ficar lá no meio atrás do muro, né? Para ninguém ver o louco. Né? Louco assusta a gente. Né? Nise já falava que gente normal é muito chata. Precisamos ser um pouquinho loucos. Né? Então, assim, a reforma ela trabalha dentro disso. Ela trabalha dentro da questão do cotidiano, das relações. E saúde mental a gente não faz só com saúde. A gente faz com outros parceiros, a gente faz com uma rede de apoio, a gente faz com, como a Kátia falou, com as intersecretarias e com as interpessoas, com a nossa rede que existe no nosso território. Então, a reforma trabalha, ela promove tudo isso, o cotidiano e, principalmente, uma coisa que a gente está esquecendo, né? Cultura do povo, lazer, viver, habitar. Tudo isso é muito importante, porque é uma doença. Eu estou falando da doença, não estou falando nem da saúde, daquelas coisas que estão acontecendo depois da pandemia, né? Daquela coisa bem pontual, daquele sofrimento pontual. Eu estou falando da questão agora do transtorno mental, onde a pessoa ela se perde. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, como a Lina falou, a maioria das pessoas que tem transtorno está na idade da questão do economicamente, né? E a gente vive numa sociedade capitalista, onde que a questão do dinheiro é muito importante. Então, assim, a pessoa com saúde mental ela não trabalha mais. Né? Ela geralmente não consegue, a criança não estuda, ela sai da escola, né? Porque ela não consegue acompanhar uma pedagogia que está aí presente. Né? Então, tudo isso faz com que a gente pense na reforma que ela tem que ser no seu território. Passei depois.
Então, assim, as diretrizes da política nacional, acho que todo mundo que já me viu falar já sabe quais são as diretrizes da política nacional. A gente aqui no Estado de São Paulo, a gente não tem uma política de saúde mental, a área técnica de saúde mental acompanha a diretriz da política nacional de saúde mental, que tem a promoção da equidade, ela está dentro do SUS, gente. Ela não foge do SUS, ela trabalha com a equidade, ela trabalha com territorialização, ela trabalha com todos os princípios do SUS. Né? Então, ela tem, e principalmente, ênfase em serviço de base territorial. O que eu falei agora, de quanto é importante você não pegar a pessoa e transportar, né? Teletransporte, né? Para um outro lugar lá longe, onde ela perde todas as relações que ela tinha anteriormente, o quanto isso faz. Pensa nós, né? Quando a gente muda de bairro, né? A gente até se acostumar com a nossa nova casa, a gente perde. Né? A gente perde um pouquinho, até a gente se acostumar. Pensa você mandar a uma distância muito grande. Isso faz com que a pessoa, ela, vamos dizer, tenha um agravo. Né? Ela se torna uma outra pessoa e perde o essencial dela. Eu estou sendo um pouco mais rápida, porque tudo isso já foi falado, não é novidade ali, na Kátia já falou tudo isso. Quando a gente pensou na RAPS, né, na portaria, nas portarias ministeriais, tudo, a gente não saiu da Lei 10.216. Né? A gente agora tem uma lei nova, né, que foi uma lei de 2015, que é a lei da 13.100, nunca esqueço, 13.146, que ela fala também da saúde mental. A deliberação CIB, que a gente fez aqui no Estado de São Paulo, e a portaria 757. A nossa rede, a RAPS, né, que a gente tem mania de abreviar, Rede de Atenção Psicossocial, ela é um pouco diferente das outras redes. Por tudo aquilo que eu já falei, ela é baseada na 63, a gente fala CIR, RAPS, mas a gente sabe que é, como que é isso? Ele é Rede de RAS, né, de saúde. A gente tem, ela é baseada nisso, então ela é diferente das outras. A gente considera que dentro das 63, né, ela tem que ter todos os pontos de atenção que está aqui, né, que a gente vai colocar. Por quê? Porque a gente fala novamente, não tirar o indivíduo, a pessoa, do seu território. Então, ela tem que ter todos os pontos de atenção. Pode passar. Os pontos de atenção quais são? Atenção básica. A Kátia depois vai falar da atenção básica, o quanto é importante, porque no nosso Estado de São Paulo, 60% dos municípios, eles não têm o porte populacional para CAPS, nem para o CAPS 1. Isso é uma coisa que foi bastante discutida nas matrizes, a mudança desse porte populacional. Né? Então, a atenção básica, eu já trabalhei na atenção básica também, eu sei que as pessoas falam assim, puxa, a gente cuida de tanta coisa, e mais atenção de saúde mental, eu acho que a gente não percebe que a atenção primária cuida da saúde mental. Porque quando você tem aquela senhora que vai todo dia na unidade básica pegar o omeprazol, né? O que será que está acontecendo com ela? Será que ela não perdeu aquela coisa da síndrome do ninho vazio? Ela está sozinha? Será que ela não está precisando conversar? Quando a gente tem aquela criança que saiu da escola, que, de repente, o que aconteceu com essa criança? Então, a gente também, a atenção básica também trata, só que ela não escuta. Ela tem uma dificuldade, porque, muitas vezes, uma vez eu estava com um pessoal da atenção básica que a gente estava trabalhando, e aí ela falou assim para mim, não, eu não atendo atenção básica. Daí eu brinquei assim, quando ela faz aquela fila, você pergunta assim, quem tem dor no pé fica, quem está chorando vai embora? Qual é, por exemplo, quando a gente faz aquela pergunta do acolhimento, será que a gente também não escuta? Quando você tem aquela criança, aquela mãe que vai nem sei se tem agora a sala de amamentação, tudo, e aí você olha, se você não capacitar, será que aquela criança ela não olha para a mãe? O que está acontecendo? Né? Será que não tem uma questão do início, sei lá, como a gente fala da questão do TEA? Né? Será que a gente não pode, neste momento, interferir? Né? Então, eu acho que, sei que é difícil, ninguém está falando para atenção básica, toma que o filho é teu. Eu acho que nós, que trabalhamos na atenção especializada, temos a obrigação
né, de conversar, de fazer fóruns, de fazer reuniões, de discutir esses casos, não é assim. Não, eu acho que é importantíssimo, tá, senhor, já está falando para mim andar. Certo? Daí eu vou falar. Sim, senhor. Tá bom. Sim, senhor. Ele é psiquiatra, viu, gente? Ó, você também está falando, Cris. Bem, esses pontos, eu acho que a gente tem que entender que agora houve só uma mudança da gestão anterior. O hospital psiquiátrico sai da atenção hospitalar, né, onde ele estava. Ele voltou à Lei 10.216, onde que fala que o hospital psiquiátrico não é mais um serviço da rede de atenção psicossocial, é leito de saúde mental. Então, isso é a mudança que teve da gestão anterior para retorno ao que já tinha. Acho que agora você vai falar da atenção básica? Não. Assim. Agora, nós estamos fazendo jogral. Ela vai falar da atenção básica, porque ela conhece a atenção básica. Tá? Depois a gente vai ter que ir para ações. É uma das questões centrais para a saúde mental é a atenção primária, quando nós consideramos o território. Os CAPs são territoriais, as ações são territoriais. Então, essa é uma premissa para a saúde mental. E é exatamente nisso que a gente acaba percebendo a fragmentação do cuidado. Nós vivemos uma polarização nesse mundo, me parece, mas é da atenção primária versus a estratégica ou a especialidade. E, neste momento, é que se cria a desassistência. Normalmente se fala que os usuários são do CAPS, não do território, onde eles moram, onde eles vivem, né? Se nós vamos ter, na verdade, muitos municípios abaixo de 15 mil habitantes, é exatamente para esses municípios que a gente precisa pensar em quais as intervenções importantes e necessárias, quais são os instrumentos, qual é a tecnologia de cuidado que eles vão precisar usar para saber intervir, acolher, escutar. E é interessante porque já fazem isso. Acabamos de receber também um estudo, está no Caderno da Saúde Pública, onde, na atenção primária, quase 46% das pessoas que procuram atenção primária têm algum tipo de transtorno mental. Então, eles estão ali circulando. Então, a gente precisa saber quais são essas tecnologias, de que forma que a gente vai fazer essas intervenções. Ótimo, porque eu acho que eu encostei em qualquer lugar aqui e que isso aconteceu. Né? Nada, algum toque aqui que a gente... o que a gente também vai percebendo é a sobrecarga da atenção primária. Então, nesse sentido, mais um motivo para as equipes multidisciplinares, os CAPs, estarem mais próximos para poderem estar trocando e para poder falar quais são esses tipos de intervenção. Nesse sentido, é que a gente vai falando principalmente do telematriciamento e do apoio matricial, que eu acho que, com certeza, poderia ir ao encontro dessas fragilidades que foram apresentadas. Uma das coisas que mais acontece também, principalmente na atenção primária, é o encaminhamento, não só para especialidades, mas a questão do diagnóstico e medicação. Os grandes encaminhamentos são para a psiquiatria e para a psicologia. Né? Então, a escuta não acontece lá, é sempre, olha, não dá para ouvir. Eu me lembro de uma dentista que chegou para mim com chumbinho na mão, falando que a pessoa estava no consultório dela dizendo que ia tomar o chumbinho, o que ela fazia. Então, eu acho que é a partir disso que a gente precisa conversar. O que a gente faz quando essa pessoa chega com o chumbinho na mão. Né? Tenho que fazer? Tenho que fazer? Dá para eu fazer? Eu estou tentando ser bastante rápida e eu acho que acabei de falar tudo. Tá? Então, a gente... vou falar também da atenção básica estratégica, né? A gente já está chegando quase no topo, né, para atingir o número de CAPs implantados, sem considerar os que não estão recebendo.
Não estou falando disso. Estou falando do número de municípios que poderiam ter CAPs. Então, a gente já está próximo disso. Há diferenças grandes territoriais, tanto no porte quanto na distribuição, no tipo e no quantitativo de CAPs. Então, a gente vai vendo CAPs 2, mas não tem o CAPs álcool e droga. Depois, a Roxane vai mostrar CAPs 3, que poderia dar uma retaguarda bastante importante, principalmente para crises. Tem um número bastante pequeno, né? E que seria fundamental que pudesse ter, agora que teve um aumento no financiamento, quem sabe, né? Às vezes tem regiões que só contam com um único serviço em toda a região, o que vai sobrecarregar com certeza, e de novo a gente está falando da falta de acesso, né? Se nós vamos falar de toda da questão do território, e é onde que pode acontecer os encontros potentes, e por falar em encontro potente, parece que assim que terminar aqui vai ter uma cerveja. Não tem mais potência maior do que isso. E depois todo mundo fala do uso de droga e de álcool. Mas tudo bem. Eu vi aqui no celular. Mas tudo bem. E incentivar, então, as mudanças para o nível de CAPs 2 de forma mais complexa. Então, onde tem CAPs 1, quando que a gente pode transformar em CAPs 2, mas principalmente, como eu falei, em CAPs 3, porque aí a gente está falando que eu não vou ter interrupção no cuidado, porque tem vezes que tem pessoas que falam, eu vou me matar hoje, e eu preciso acolher essa pessoa. Há pouco mais de 150 unidades com necessidade de regularizar essas pendências. Era isso que nós estávamos falando, que são municípios que estão contando com financiamento municipal unicamente. E a oferta solidária de matriciamento para os municípios de menor porte, isso com certeza, né? Estamos falando desses 344 municípios, é para eles que a gente precisa pensar em estratégias de saúde mental para que cheguem neles, para que a gente possa melhorar a questão do acesso, tá? E principalmente da equidade. Eu não pretendo falar muito disso, a não ser que nós tínhamos equipes NASF, foram desfinanciadas, aí surgiu a EMAESM, equipes multi. Nós estamos dialogando agora, neste momento, né, com o Ministério da Saúde, no sentido dessas equipes multi, que vai ter vários tipos de equipe que talvez possam dar essa retaguarda, porque as outras equipes elas estavam ligadas à especialidade, tinham que funcionar no ambulatório, não podiam funcionar na atenção primária, mas precisamos de equipes que funcionem na atenção primária, né? Isso é o mais importante. E o que a gente vai percebendo é que o município, quanto mais robusta é a sua rede, é porque provê maior acesso, e com certeza esse caso vai ter menos problemas, mas também muitas vezes acaba tendo mais invasão dos municípios do lado, porque não tem esse número de equipamentos. Isso vai ser passado para vocês, não gostaria de me delongar nisso, tá? Lá do lado, que seria interessante, que são ainda o número de municípios ainda que poderiam ter CAPs, né? Estamos falando de um número bastante importante aqui no Bauru que poderia aumentar, né? Os números elegíveis de municípios ainda que estão sem CAPs, que poderiam ter, são 52. Equipes de consultório na rua, equipes bastante potentes, principalmente no que diz respeito ao álcool e droga, com intervenções na rua. E essas equipes multi, que eu acho que podem fazer podem fazer o diferencial. Mas onde tem, em qualquer lugar, é a estratégia de saúde da família, é a equipe de atenção primária. Então, é nela que a saúde mental vai precisar inventar as intervenções que já tem, né? É isso, Roxane? Você só vai fazer o final? Só vou falar isso. Ela já falou, a gente vai terminar. 52 municípios dos 301, eles poderiam ainda ter CAPs, né? Então, nós temos assim 52 municípios que ainda
tem o porte populacional, mas não tem condições de ter CAPS. Não, quer dizer, não tem condições, não fizeram o CAPS. Então, nós temos isso. Aqui a gente tem o que é o CAPS 1, né, a partir de 15 mil. É uma das questões da matriz que colocaram do município mudar esse porte populacional, porque tem municípios que têm menos de 15 mil habitantes e têm o desejo e têm condições de ter CAPS, pelo menos o CAPS 1. Nós temos muito pouco CAPS infanto-juvenil, né? Eu acho que essa é a nossa grande, atualmente, porque a questão da infância e adolescente, que está um pouco à toa, né? O CAPS álcool e droga também está faltando. Todos esses são os municípios que poderiam e não têm, né? E o CAPS AD3, que seria um grande, né? O CAPS AD3 ele é um serviço potente. Houve aumento do Ministério da Saúde, né? Ele aumentou para a residência terapêutica, para os CAPs e para a unidade de acolhimento, né? Ele teve um aumento disso. E aí, pode passar. Outra coisa, leite em hospital geral. Todo mundo, a gente, por exemplo, que trabalha com a saúde mental, fala, vocês são contra a internação? Nós não somos contra a internação. Nós sabemos da necessidade de internação. A única coisa que a gente tem, né, é a questão do leito de hospital geral. Por várias situações, a gente sabe quanto é resolutiva. Os moradores, que nós temos ainda 406, estão nos hospitais psiquiátricos. E, assim, quando a Alina fala que a gente, pela nossa estudo, a gente vê que ainda estamos fazendo moradores em hospitais psiquiátricos. Toda vez que a gente recebe essa planilha, nós temos, por mês, 2 ou 3 pessoas que estão há mais de 6 meses, e a gente sabe que, quando fica mais de 6 meses, ela vai virar morador. Então, os municípios que terminaram, o município de São Paulo está terminando, o município de Jundiaí está terminando, de repente, eles levam um susto da gente, porque a gente manda e fala, como? Surgiu? Né? Porque é uma planilha dinâmica, a gente ainda está fazendo morador em hospital psiquiátrico, por N razões que a gente sabe qual que é. A Desinste é uma coisa que está se falando muito, que é uma das prioridades do Estado de São Paulo, né? Mas a gente fala que ainda temos. Temos 406 pessoas, eu fiquei contente porque a gente fez a nova planilha, tivemos, com todas as dificuldades, ainda temos 100 residências terapêuticas que não estão habilitadas pelo Ministério da Saúde, por causa da que a Alina colocou, a questão do CYPRS ficou fechada, e o Ministério está fazendo um grande trabalho em cima disso atualmente, mas ainda a gente tem 100 residências, e nós temos ainda 406 moradores, sendo que 66 a gente não sabe nem quem é. Não tem nem o nome. A gente tem o Bin Laden, temos o Pretum, a Morena 2, não tem nem nome. Então, nós temos 66 pessoas em hospitais psiquiátricos, que a gente chama de solidários. Sabe, aquela coisa que o município tem uma vaga, então aceita ele, porque nós não temos referência nenhuma. Então, isso é muito importante, isso. A gente vai parar isso, que são tudo tabelas que a gente pode até passar, né? Vai embora. Então, é isso que a gente está falando. Nós temos hoje 587 CAPs, sendo que uma grande maioria não está habilitado. E temos 346 residências terapêuticas e falta... 378, ali não é dos dados, né? 378 residências terapêuticas, temos 406 moradores ainda, com 40 residências terapêuticas, a gente acha que termina a Desinste, né? Pode passar. As vagas dos óbitos e as pessoas que raramente a gente consegue fazer o vínculo novamente com a família, isso era um sonho. Né? A residência terapêutica foi feita como um meio, mas ela está ficando um fim. As pessoas estão morrendo dentro das residências terapêuticas. Então, aquilo que eu já falei, né? Nós temos 378 residências terapêuticas, ainda temos 406 moradores. Nós temos 977 leitos em hospital geral, pela necessidade, 979 ainda a gente falta, baseado no parâmetro 1,23 mil do Ministério da Saúde. Né? Ainda temos 970. Faltam todos esses leitos de saúde mental. Acho que é importante só colocar que aquele dado dos hospitais psiquiátricos especializados é capacidade instalada, tá, gente? Acho que mais ou menos metade só desses leitos que
Estão ativos. 5.820, mas é capacidade instalada. Desculpa, gente. Bom, mas eu não vou repetir de novo. Acho que vocês conseguiram entender. Por causa do pessoal de casa. Então, tá. É só uma observação que dentro desses... do que a gente levantou do CNES, na parte dos hospitais especializados psiquiátricos, tá? Isso aqui é capacidade instalada. Não quer dizer que esses leitos eles estão todos, na totalidade, ativos. É mais ou menos por volta da metade deles que, de fato, estão operacionais, que estão ativos. Tá? É bem difícil da gente captar essa informação, inclusive. Né? Então, é isso. Pode passar. É a última. Considerações finais. Né? Depois de tudo isso, saúde mental é desse jeito, gente. Nós somos desorganizadas subjetivamente, certo? Só tem a Alina que consegue ser organizada na equipe, o resto é todo mundo, certo? Nós temos aqui, necessidade de organização integral do cuidado em rede. A gente, quando fala redes plurais, é rede intersectoriais e intersetoriais, né? Serviços que atuam de forma articulada, isso é importante. Rede é feito de pessoas, não é feito de serviço. Você pode montar um serviço em cada esquina. Se você não articular, você não faz rede, né? Redes que atuam na lógica da defesa da vida, isso para a gente é importantíssimo, garantia dos direitos, né, do cuidado, qualidade de vida. Né, hoje, com a questão da pandemia, a gente vive isso, né, e diminuição dos agravos e a vulnerabilidade social, porque enquanto a gente tiver vulnerabilidade social, a gente vai ter doenças mentais e doenças clínicas, né, como um todo, porque o ser humano é biopsicossocial. Obrigado, Rô. Bom, comparando com as outras duas que foram apresentadas, as matrizes, a gente pode ver que são tecnologias leves na saúde mental, né? Investimento em RH, né? E eu acho que a gente andou muito nesses 10 anos. Eu tenho 27 anos de formado e acho que a gente... E eu tenho que passar aqui antes de abrir pela plenária, senão a Carmen bate em mim. Vamos lá. Bom, estou me sentindo super à vontade aqui na saúde mental, porque eu falo demais também, né? Eu sou muito expansiva, também já falei para ele que pode me cortar, né? Então, eu acho que a minha primeira questão é dizer aqui para os representantes do Estado, né, que saúde mental é fácil resolver, né? Algumas questões que priorizamos, porque é tecnologia leve, esse investimento que a gente tem não é construir um grande hospital, um grande complexo, um aparelho, mas ele é ligado ao RH, né? A termos equipes potentes, fixas, que têm esse perfil desse trabalho, de investir em que isso a gente tem essa continuidade desse trabalho. Então, é muito diferente. Né? Então, assim, em termos de prioridades, da gente pensar quanto de investimento eu preciso, é muito diferente das outras duas redes que fizemos. Né? E o quanto a gente consegue, com investimentos, às vezes, como o Pix, né, atingir uma série de pessoas. O que precisamos é que isso entre na agenda do Estado, entre na agenda do Ministério, de fato, né, que a gente tenha aí isso organizado, não como ofertas, como possibilidades, como cardápios, não só como uma fala, porque se ela não se concretiza dessa forma, inclusive com investimentos, com incentivos financeiros, com formação, ela não acontece. Então, é uma rede que ela é transversal, né, passa por todas, né, e passa também pelos trabalhadores da saúde, né? Porque nós sofremos muito, gente. E nós olhamos muito pouco para nós dentro desse sofrimento com o outro. Então, acho que isso também a gente tem que considerar aqui para dentro da saúde mental. A gente esquece, parece que a gente é tudo super-homem, mulher maravilhas, né? E quando a gente vai escutar, a coisa é muito complicada. Então, eu queria dizer assim, que quando a gente fala de atenção primária, né, e eu falo isso também no CONASEMES, eu não me apresentei, né? Eu sou a Carmen, sou secretária de Saúde de Araçatuba, né? Sou primeira vice-presidente do COSEMES. É assim, parece que a atenção primária está pronta,
que são só os detalhes. Eu falo em PTS, falo em acolhimento, falo em várias palavras tão bonitas, né? E quando, assim, eu participei de várias oficinas, né, regionais, alguns municípios conseguem fazer, fazem muito bem, né? Mas a grande maioria, gente, é um sofrimento muito grande, porque as equipes de saúde da família, elas têm uma abrangência de pessoas muito maior do que aquela que ela poderia ter, muito acima de 3.000, 3.500, que já é muito. Tem equipe com 7, tem equipe com 8, tem equipe com 4. Ela consegue fazer mal o pronto atendimento, né? E, culturalmente, ainda, muitos não viraram a chave do modelo. Ainda continuam numa questão de modelo de atendimento de queixa-conduta. E a gente tem uma outra questão que implica aqui, quando a gente fala precisa ter acolhimento, precisa ter escuta, que é a forma de contratação, né? Quando participei das oficinas regionais, tem região que contrata devido à questão de como contratar, a dificuldade. Agora, com o programa Mais Médico, eu espero que ampliou para o estado de São Paulo, né, que foi um que teve grande perda no programa Mais Médico. Talvez eles tenham conseguido, mas eles contratam por plantão, contratam por cooperativa. Hoje é um, amanhã é outro, não sabe quem vem. Então, gente, a gente precisa olhar para isso. Né? Então, Renilson, quando a gente fala da atenção primária, né, porque realmente tem que olhar, né, que a atenção primária nós temos no estado de São Paulo, nas diferentes regiões, nos diferentes municípios. Porque se a gente não olhar para isso, a gente parte de uma premissa que tudo isso está muito bem. Né, que os agentes comunitários fazem uma maravilha. Pergunta para os gestores a dificuldade hoje de trabalhar com agente comunitário. E o que a gente tem, um profissional extremamente potente, acabou de fazer um curso técnico aqui que lhe dá mais potência, e a gente precisa, sim, de apoio para colocar esse funcionamento, porque os gestores reféns de sindicato, reféns de uma série de outras questões, e eles se movimentam fortemente, né? Quando a gente tem algumas questões regionais, isso nos ampara e fica melhor. Então, eu acho que essa questão a gente tem que olhar. Quando eu falo assim dos articuladores da atenção primária, no apoio que isso tem, de estar lá junto, isso é importante. Fora todo o financiamento. Tivemos um aporte agora, né? Vamos ter agora, falando com o Ministério, a apresentação de uma nova política de financiamento para a atenção primária, mas hoje, quando você fala que tem que mudar essa história de número de pessoas por equipe, eu não consigo, 80% sou eu que financio, com gasto de 30% do recurso próprio. Não dá, gente, não fecha conta. Eu gostaria muito, eu preciso de 12 equipes, não consigo. Né? Então, assim, eu acho que olhar para isso, quando a gente fala da atenção primária, que atenção primária estamos falando, eu acho que é uma questão, né? Assim, que mundo real estamos, né? Porque senão a gente parte de uma fantasia, aqui vocês até falaram que ela é superadora, vai resolver tudo. Gente, não dá para resolver tudo na atenção primária, né? Não dá, né? E assim, com essa questão desse aumento, são poucas regionais que têm a menor que 3.000, 3.500 por equipe, a maioria tem muito mais. Então, eu acho que esse diagnóstico, essa questão que é base para tudo que a gente está falando, também é base para a saúde mental. Porque lá eu conheço, lá que vem a dona Maria. Né? A gente falar de acolhimento, o que é acolhimento? A grande parte, quando você pergunta, em vez de que acolhimento faz? Faz uma triagem de quem passa primeiro. Então, eu acho que a primeira questão é a gente voltar para a atenção primária. Né? É muito difícil, gente, essa mudança. Eu vou falar que eu estou 7 anos no município e a coisa mais difícil é mudar, porque isso passa da formação, passa da contratação e do vínculo. Então, eu acho que essa é uma questão potente. Quando falo em PTS, então, eu quero morrer. Porque quando eu vejo os PTS, é assim, o problema, a família tem esquizofrenia, vocês vão lá, o quintal está assim, toma remédio tal, faz isso, mesmo tendo treinamento. Então, assim, estamos falando do quê? O que é que nós precisamos? Eu acho que se a gente não enfrentar isso, fica muito difícil. Porque se a gente não tem a base, o que vamos fazer? E aí, gente, precisamos muito do Estado. O Estado é um formador por excelência.
durante muito tempo, ó, eu sei porque eu fui do Estado também, posso falar também, né? Então, assim, essa questão da formação que o Estado tinha essa capacidade de formar, de trazer, ela é muito potente, gente. E, assim, a gente tem, sim, uma mudança, as pessoas migram, mas às vezes migram da própria região, ninguém perdeu, é daqui para lá, do outro município para lá, todo mundo ganha. Né? Então, eu acho que olhar para isso é importante. Olhar para as práticas integrativas. Quando vocês falam aí dos transtornos comuns, é uma das coisas que a gente fala. O que a gente tem para a Dona Maria que fala, não consigo dormir, toma esse remedinho. Pô, nunca mais vai sair. Porque a maioria dos locais só tem para dar para a Dona Maria como oferta o remedinho. E é ótimo, quando não preciso falar muito, ela vai embora satisfeita, vai dormir, mas ela vai voltar todo mês. E aí eu tenho que ter vaga para trocar essa receita e todos os outros problemas que vão advir disso. Então, essa questão da oferta, isso dentro de um cardápio, com capacitações, né? Quem faz terapia comunitária integrativa, tem mais, tem auriculoterapia, tem aromoterapia, tem várias questões que a gente sabe dos resultados, e quanto isso, para essa pessoa que vem falar de um sofrimento, ela ainda não está doente, ela está sofrendo e precisando dessa escuta e essas questões. E a gente acaba querendo oferecer o psicólogo, oferecer o psiquiatra, vai para a terapia, e o que ela precisa são outras coisas, e não temos nem esses profissionais. Não, ia complementar um leito psiquiátrico, porque enquanto a gente não lembrar que saúde mental não é medicação e internação, a gente vai continuar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo há 30 anos. Evoluímos. Mas eu sou funcionário do Estado há 30 anos e o cofinanciamento para a rede de atenção psicossocial ficou e fica a desejar sempre. O investimento sempre é no mais complexo, que deveria ser o CAPS, porque hoje um CAPS é muito mais complexo do que um serviço especializado em psiquiatria, para não falar manicômio, senão vou falar que eu sou comunista, entendeu? Não tenho o que dizer. Agora, a reforma pecou aonde? Quando a gente desmonta um hospital psiquiátrico e bota na comunidade, o hospital psiquiátrico tem 200 funcionários, abre um CAPS com 20 funcionários. Tá? Para uma clínica ampliada que também transcende a questão do biológico. Eu, como médico psiquiatra, eu acho que o poder biomédico está falido. Demais. Então, em saúde mental, ou a gente pensa em produzir saúde, ou porque a gente está numa época de categorizar, gente. Está todo mundo autista aqui, todo mundo deve tomar um comprimido, um psicotrópico aqui, ou pelo menos 80% das pessoas aqui que, se forem realmente honestas, tomam alguma droga. Não é tabaco, então não é louco, entendeu? E não é álcool e drogas, mas toma. Mas desculpa, Carmen, é que eu acho que a gente tem que abrir para a plenária também. Tá. E... Eu sei, mas eu vou colocar minhas questões aqui rapidinho. Eu tenho uma outra questão que foi colocada aqui, que é a urgência e emergência. Gente, a urgência e emergência é um desastre. Nós não temos locais no pronto-socorro para poder ficar, não tem leito, a pessoa fica 10 dias, 3 dias, 5 dias. Gostaria do indicador de quantos dias ficou no pronto-socorro, aguardando para ir, sem condição, sem profissional para poder estar indo. O transporte, né, seja com SAMU ou ambulância simples, ele é complicado, ele às vezes exige de segurança, que a gente tenha um veículo adequado, e tudo isso fica para o município. As residências terapêuticas, olha, o que eu sinto que vem muito no Conselho de Representantes é assim, vou reproduzir o que chega. Olha, o Estado disse que é para eu montar uma residência terapêutica, eu tenho que montar. E aí, por que eu tenho? Por que o Estado também não pode montar? Por que só o município? Entendeu? Por que eu tenho? Né? E assim, qual é o custo disso? Quanto que eu coloco a mais numa residência? O dobro, o triplo, mesmo aumentando, gente. Então, assim, vem uma fala, é seu? Ah, precisa resolver CAPS? Ah, os municípios, como vocês vão fazer, município? É como se o Estado fosse um ente à parte, que não pudesse ter, não pudesse financiar e não pudesse fazer parte. Eu acho que a questão do TEA vem forte, isso junto com a educação tem que conversar, porque eles têm equipes lá, mudaram algumas questões, mas nós precisamos ter padronizado a forma de como é esse fluxo, para quê, como ele vem, né? E aí, né, nós temos uma coisa interessante, né? Temos uma lei estadual
que diz a Lei Estadual 17744, que o Estado vai criar aí o Centro de Referência TEA. Então, a gente quer saber como será isso, né? Porque isso é extremamente necessário. O que a gente tem hoje, mais de judicialização, que a gente gasta recurso, é com TEA. Como a gente não tem como triar e atender, ele vai na particular e a gente tem que atender aquele montão de coisa. E atende quase tudo sozinho via município. E aí, junto com o TEA, a gente tem o TOD, né? Que é o transtorno obsessivo, opositor. Opositor, que aí isso vem da educação como uma coisa assim, junto, né? E vem para a gente resolver e a gente não tem como resolver. E aí a questão da assistência social, que eu acho que tem que ser junto. Isso como Estado mesmo, para que a gente possa ter essas questões. Então, a judicialização hoje, com medicamentos, terapias, eletroconvulsoterapia, é uma coisa, assim, que a gente não dá conta. E vem e cumpre-se, né? Então, a gente precisa dessa ação conjunta. A gente não falou sobre comunidade terapêutica aqui, mas ela é uma realidade. Inclusive, muitos municípios, quando faz interna, ordem para internar, acaba pondo numa comunidade terapêutica e pagando. Então, essa questão, ela tem que aparecer, não pode ir debaixo do tapete. Ela está aí. Né? O que nós vamos fazer? Uma vez que não tem uma alternativa, eu vou presa. Se eu não cumprir, eu tenho que colocar em algum lugar. Né? Então, essas questões, eu acho que são bem importantes e eu não vi aqui. O uso do canabidiol. Né? Acho que ontem saiu agora, recentemente, a regulamentação. Mas veio só para 3 patologias ligadas aí à epilepsia. Gente, o que nós mais temos é para autismo. Né? O que nós temos com as comunidades, isso vai pegar fogo agora na eleição municipal, eles já estão tudo movimentado. A questão da hipermedicalização que a gente tem, né? E assim, uma questão importante na atenção primária que piora a nossa vida é o administrativo na questão da troca de receita, a gente fala troca de receita, porque assim, o paciente já está ali, ele só precisa da receita. Né? Como a gente pode ter alguma coisa de padronização, porque dependendo do médico, fala assim, eu vou te denunciar lá no CRM, porque você está querendo que eu dê uma receita sem ver o paciente. Tem muita gente ficando na mão de médico por essa situação. Tem muito colega que já deixa a receita pronta também. Então, tem tudo. Como trabalhar isso? É importante para ele. Então, como trabalhar com essa questão administrativa que envolve a Anvisa, envolve uma série de questões, mas que pega muita vaga ou deixa nessa situação que também é ruim. Então, eu acho que são questões bem importantes. A questão da gente também pensar no Estado de São Paulo, temos aí a Unesp, que é uma faculdade estadual, a gente não consegue contratar TO, a gente não consegue contratar fono. Não tem, mesmo se você queira aumentar, vocês vão criar centro com que a gente não encontra profissional, porque eles estão ganhando rios de dinheiro no particular. A gente forma nos nossos serviços públicos, aí eles estão bonitinhos, são contratados para o privado. E a gente depois paga para eles na hora da judicialização. Então, tem que haver uma questão do Estado voltada para essa questão. A questão da psiquiatria, das residências. Como vão aumentar a cabos infantil, não acha? Não acho profissional, e sem isso eu não consigo o registro lá no Conselho de Medicina, porque precisa ter um médico X, Y, e aí a gente não consegue seguir, não consegue ter recurso. Então, acho que essas questões fono também. Já estou terminando, tá? A questão dos leitos, você já falou. Eu acho que a questão dos leitos são importantes, porque fica no nosso PSM, fica restrito, às vezes, com restrição, porque não tem como ficar, o paciente melhora, ele melhorou, saiu da crise, fica lá. O que eu faço com ele no pronto-socorro? Não posso mandar ele para casa? Né? Então, essa questão ela apareceu forte, que quem colocou saúde mental em todas as discussões. E o SAMU, né? A gente precisa ter apoio para o SAMU, para a regulação, a hora que ele vai atender um paciente de saúde mental. Porque se ele já... E a gente sabe que o federal tem curso para isso do SAMU, para essa questão. Porque se ele já começa a manejar a crise, a hora que ele atende lá, já fica muito mais fácil, já sabe o CAPES. Então, acho que essas questões são bem importantes. Né? Eu queria também chamar uma outra questão, que vocês já falaram, mas os medicamentos. Né?
Não dá para ter só na Remume, a gente precisa ter medicamento especializado, porque tem algo que não vai dar. E aí eu mando para o especializado, ele vai dizer, olha, esse realmente não vai ser necessário, vai ser outro. E hoje isso fica para o município ou vai para a judicialização. E uma outra questão importante, porque nós somos a área de dengue, não podemos dizer, são os acumuladores. Um problema de saúde mental bem importante, que a gente trabalha junto, né? E como lidar com isso, que a gente lida em conjunto, pensando em território, que impacta na questão da dengue, da leishmaniose, do escorpião, de toda uma questão ambiental, e que a gente também tem que pensar nisso na hora que faz a questão e o manejo conjunto. Eu acho que eram essas questões, porque eu tenho pouco tempo, senão falaria mais, umas 2 horas, né? Aqui, que eu adoro falar, mas eu acho que são questões bem importantes. Obrigada. Quem não gostaria de falar numa plenária de saúde mental, né? Eu acho que só os cirurgiões que não compreendem. Bom, gente, agora eu abro. Quem que está com o microfone para algumas perguntas? Não, tem a Patrícia está. Volto para cá. Bom, de novo, Bauru na telinha, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar junto, todo mundo. A saúde mental foi elencada nas 5 minhas regiões de saúde, em 4 como primeiro tema, né? Então, isso nos chama muita atenção. Hoje, com a regionalização, a gente já conseguiu resolver o problema da internação de pediatria em hospital geral. Já colocamos no hospital nosso do Estado, referência que ele possui psiquiatra. Então, resolvemos metadinha de um problema. Mas o nosso problema maior não está na hospitalização. O nosso problema maior em saúde mental está em separar o joio do trigo, né? Hoje, nós temos diversos pontos de atenção. Nós temos a atenção básica aí, que vai ter que implantar a equipe multi, né? E essa equipe multi vai ter que pensar em atendimento em saúde mental na atenção primária. Nós temos que resolver nosso problema da resolução SS 142.3, que ela está no forno desde 2019, né? Já passamos 20, 21, 22, 23. Ela não sai. A gente realmente precisa ter onde atender os pacientes com TEA, que é um dos pequenos problemas que a gente tem, mas eu acho que o nosso maior problema é separar, né? Hoje nós temos o escolar com diversas necessidades. E esse escolar, ele precisa ser atendido e ele precisa ser caracterizado. Hoje eu tenho o escolar que ele tem irritação, ele tem dificuldade de concentração, ele tem déficit de atenção, ele tem dificuldade de compreensão, porque ele vive na vulnerabilidade social, e aí ele não consegue se projetar dentro da sala de aula. Esse paciente com irritação, déficit de concentração, que não é um TDAH, tá? Ele tem só uma dificuldade de se concentrar mesmo. A educação não está olhando para ele, ele não tem reforço lá na escola, ele não tem auxílio na escola para ele aprender, ele cai para nós na saúde, ele não é elegível para CAPS, ele não é elegível para SER, ele não é elegível em lugar nenhum dentro da saúde. Ele precisaria de apoio social, ele é elegível para DRADS, ele é elegível para educação, e a gente não está pensando nisso. Só que hoje ele faz um grande número dentro da nossa fila, né? Bauru tem uma ação civil que a gente perdeu, a gente está atendendo 400 crianças, tem mais 200 na lista. Tá, diagnosticamos, separamos quem era TDAH, quem é autista, quem tem transtorno de aprendizado, quem tem TOD, mas e aquele que não tem o que é para ser atendido na saúde mental? Né? Que ele tem aí esse déficit de percepção, esse déficit de concentração, ele não aprendeu dentro do convívio dele que ele tem que sentar e prestar atenção. Né? Ela é aquela criança que ela é espoleta dentro de casa e ela não tem limite. Então, não foi dado a ela limite de sentar e ficar quieta.
mas ela não tem um transtorno, ela está sendo tratada como uma criança de saúde mental. E nós estamos marginalizando esta população. Porque aí lá na escola, ela vai para a PAI, ela é marginalizada. E quem não tem nas escolas hoje problema de assédio dentro da escola, né? Bullying. Essas crianças vão ser vítimas de bullying que vai complicar a sua dificuldade, né? E a gente precisa pensar nisso. Eu estou neste nó na RAS9. Temos que chamar a educação para conversar. Tá, eu tenho que chamar, mas o que eu vou falar para ela? Porque eu não tenho como falar que eu vou separar isso ou que a gente vai fazer desta ou daquela forma. E se vocês forem ver lá nos questionários e no preenchimento da RAS9, a gente já fez até várias reuniões com a doutora Ana Carolina, tentando entender, né? E falando assim, tá, eu já diagnostiquei essa criança está há 1 ano, ela melhorou na escola. Ok, eu entrego ela para quem? Porque eu não tenho para quem entregar minhas 400 crianças que estão lá. Como é que você chama? Fabiola. Fabiola, vou deixar circular um pouco mais o microfone, mas é que essa resposta é algo para refletir, né? Porque eu acho que a categorização é uma maneira da gente excluir as pessoas, assim. Diferenciar e excluir, mas essa é a sociedade que nos deram hoje contemporânea. Que a academia nos... Porque eu sou da época que um diagnóstico psiquiátrico era multiaxial. Eu tinha que saber, inclusive, a avaliação global do funcionamento psicossocial para saber se tal pessoa era doente ou não. Agora não, se eu tenho um diagnóstico de autista, sou autista. Né? E aí eu tenho todos os benefícios. E quais benefícios? Então está na hora da gente discutir também de uma maneira menos ideológica e mais prática o que um diagnóstico traz para a vida inteira, né? Antigamente ninguém queria ter um diagnóstico psiquiátrico, era muito complicado. Hoje todo mundo tem. A Alina fez de transtorno médio aí que são as neuroses. A ansiedade que nós tínhamos, que todo mundo tínhamos, que a igreja nos ajudava, que várias coisas, vários eventos, até o bar do álcool nos ajudava, até o tabaco, entendeu? Mas tudo virou loucura. Não, Giovana. Boa tarde a todos. Na verdade, é só para a gente provocar um pouquinho com as duas falas. Por experiência própria, os testes para autismo e qualquer outros tipos de... Eu tenho minhas dúvidas e eu não sou contra nada disso. A questão toda é que nós sabemos perfeitamente que muitos desses testes são pautados, são criados em outros países e não no nosso. Então, eu conheço 2, 3 pessoas que são famosíssimas no país e que uma tem uma linha, a outra tem a segunda e uma terceira tem algo que não tem nada a ver com as duas. Quer dizer, gente, o que eu quero colocar para vocês? Dentro da área de saúde mental, que eu não sou especialista, que eu não entendo lhufas disso, eu acho que é altíssima a complexidade. Altíssima. E não é na tecnologia, mas é no saber. E é na relação humana. E nós... Então, o que eu quero reivindicar aqui nesta minha fala? O sucateamento dos DRS e o próprio Estado, das pessoas terem a capacidade de ter esse tipo de diagnóstico, de saber exatamente se é autista ou não. Quem é que vai dizer isso? É um terceiro? É um quarto grupo? Não, somos nós todos. Aqui, ó, o que restou, gente boa? Vamos lá. A metade daqui está aposentado e está tentando fazer discípulo, ok? Justamente para continuar as equipes de saúde, né? Ou eu estou vendo tanto jovem assim aqui? Então, veja só. Aonde que a gente vai buscar isso? É na formação da medicina, é na formação das outras profissões interdisciplinares que estariam juntos. Uma das coisas que a gente não sabe ainda fazer muito bem é a intersetorialidade. Realmente a gente não sabe, porque não é política de Estado fazer a intersetorialidade. Quando a gente fizer isso como uma política de Estado, escrito nos planos municipais e estadual, aí sim. E outra coisa,
Não sou eu que vou chamar a educação. O meu governador que vai chamar os secretários e vai juntar e vai fazer toda uma política integrada e colocada como portaria ou como norma, porque senão a gente não vai realmente conseguir alcançar. O que eu quero colocar é que eu tive algumas experiências intersetorial e foi muito bom. Só que assim, ficou meio parado, sabe como é que é? Ficou parado. Quando a gente diz em alimentação, só para buscar lá atrás o que foi falado hoje aqui, né? Que a gente tem que ensinar o que é melhor, alimentação boa, comida de verdade, né? E assim, porque nem a Rita Lobo fala, é bacana isso. Para quem que nós estamos falando isso? Né? É uma questão social. Eu, saúde, vou também ficar com essa responsabilidade? Estamos ficando louco? Claro que não. Agora, a gente tem que, sim, fazer provocação com as outras secretarias e elas, sim, junto com a gente, com a nossa orientação técnica, realmente promover e dizer assim, tem que ter realmente comida de verdade para as pessoas. Então, veja, na saúde mental, eu não tenho essa prática, desculpa falar, porque a reforma psiquiátrica é de quando? De 100 anos atrás? Não, gente, é de quando? De ontem, né? Se eu for pensar do ponto de vista cronológico. É de ontem. Então, eu realmente estou ainda formando. Então, nós temos que juntar. E o que eu vi nas 4 regiões que eu mediei, sucateamento total. Cadê as pessoas que estão à frente da saúde mental em cada região? Não é fácil você ter esse profissional. E fixar ele também, né? Quer dizer, fixar, não precisa ser uma equipe de 200 pessoas. Não estou falando para inchar a máquina. Não é isso. Mas eu não estou tendo realmente pessoas para isso. E a capacitação, que seria um dever do Estado, desculpa falar, porque nós somos realmente os responsáveis, afinal, nós temos, teoricamente, a excelência técnica. Então, nós temos que estar prontos e preparados para realmente fortalecer os municípios com capacitação, com recurso financeiro, ok, está tudo certo. Eu estou falando mais com capacitação técnica. Porque quando eu digo que a atenção primária, ela resolve a maior parte dos problemas, pode resolver sim a maior parte dos problemas, é quando eu tenho a escolha do modelo. Então, que modelo de atenção à saúde mental eu vou querer? Então, se eu digo que a atenção primária é aquela que vai realmente ordenar e vai coordenar realmente a saúde, a atenção daquela região, ela também tem que olhar para a saúde mental. Então, assim, ouvi falar de vocês aí dos CAPs regionais. Não existe mais CAP regional, ele foi abolido. Só que eu tenho esse modelo, até hoje, numa das regiões que eu estou, e ele não atende a região. Só atende seu município, onde ele está. E aí faz o quê, será? Fez. Cada município contratou um psiquiatra. E acabou. Então, eu estou tirando, sim, dinheiro da atenção primária. O município está fazendo isso. Está tirando dinheiro da atenção primária para fazer média e alta complexidade. Está errado isso. Está errado e nós temos que sentar para conversar junto. Obrigado. Tem mais alguém para fazer? Cadê? Olá, boa tarde. Sou a Carolina, para quem não me conhece, sou psiquiatra, assistente técnica aqui na área de saúde mental, junto com essa equipe. Eu queria só trazer um ponto, né, que eu acho que é crucial, porque quando a gente fala, né, da saúde mental na atenção básica, né, isso é uma segunda mudança paradigmática dentro da reforma psiquiátrica, né, como se fosse sua continuidade, né, principalmente, né, isso se dá, né, porque assim não é porque a gente quer desespecializar a saúde mental, mas porque a gente tem uma incidência hoje, né, porque, veja, se você pegar, né, por dados estatísticos baixos, que 25% da população, 1/4 da população, tem alguma questão de saúde mental,
E nisso eu não estou considerando os casos de crianças advindas de famílias vulneráveis socialmente, que passam fome, pobreza, violência, e são desestruturadas. E, obviamente, essa criança não vai bem na escola, porque para a criança ir bem na escola e ter condições de aprender, primeiro ela precisa comer. Desnutrição é uma causa de retardo mental. Por exemplo, para ela aprender, ela precisa ter um ambiente amoroso, tranquilo e cuidadoso em sua casa. Né? Então, assim, isso já afeta uma grande parte da nossa população e é social. Né? Então, quando a gente pensa em prevalência de transtorno mental, não tem como você desconsiderar a rede capilarizada do SUS. Né, então, reforço aqui, como também já foi apresentado, né, que a capacitação, né, você tem que levar o cuidado especializado para a rede não especializada, porque não vai dar para construir uma rede especializada, a não ser que temos o dinheiro, nós temos 50 bilhões para começar a construir unidades em todos os lugares ou não temos? Né, porque assim depende do dinheiro. Né? Então, se não tem, o que dá para fazer? Dá para fazer capacitação em todos os lugares. Isso é uma quebra de paradigma, inclusive para os municípios aceitarem essa especialização e fornecerem tempo dos seus funcionários para eles se capacitarem. Né? Então, toda essa articulação a gente vem fazendo, né, há muito tempo, conversando, acho que a gente venceu muitas resistências, concordo que a gente tem faltas de profissionais, mas, graças a Deus, os profissionais que a gente tem, geralmente têm essa alma, né, de amor ao trabalho. Então, os profissionais da mental, geralmente, eles são guerreiros, amorosos com o trabalho deles. Né? Então, isso, acho que é por isso, inclusive, que a gente está aqui hoje, conseguindo discutir isso, e, né, se tudo der certo, aí avançar, né, nesse lugar de conseguir atender melhor a população de São Paulo, que, né, assim, o Estado está em dívida, assim como todos nós. Por quê? Porque existe uma demanda reprimida enorme, né, a ser assistida. Obrigada. Se alguém mais tem, alguém mais gostaria de colocar? Você quer alguém da mesa gostaria? 5h20, gente. Que horas que termina? 5h30, Sueli? É? Então, conseguimos. Deve. Eu acho que o que a Carolina coloca é bem interessante, né? Eu acho que, às vezes, não é o prédio. A maioria dos municípios, hoje, pequeno porte, ele contrata um psiquiatra, ele tem lá um assistente social, ele tem lá um psicólogo, porque transportar um paciente é muito difícil. Né? Então, ele acaba tendo esse tipo de serviço, mas para algumas questões que são excepcionais, mais graves, ele precisa desse apoio. E aí ele precisaria desse apoio, seja com um aliciamento, seja por um atendimento e depois fazer um plano terapêutico em conjunto para acompanhamento. Eu acho que essa questão é uma questão importante que é possível fazer. Né? E, assim, o apoio para os CAPs, que hoje não são regionais, porque quem paga a maioria são os municípios, que o Estado poderia investir lá também para podermos ter essa equipe e fazer esse trabalho. Então, assim, dá para ir juntando, né? Não criando novos serviços, mas utilizando melhor o recurso. Bem, eu acho que eu vou falar a última coisa, até um pouco, inclusive, com a Giovana falou, que, assim, a gente colocou que saúde mental não é só saúde. Eu acho que a saúde, eu sempre brinco que a saúde não pode ficar com casa, comida e roupa lavada. Né? Nós temos que a saúde mental, principalmente, eu acho que todas as questões, todas as redes, mas principalmente a saúde mental, ela precisa, sim, das outras secretarias. E a gente brinca, né, que quando a gente começa a conversar, infelizmente, com a assistência social, né, elas fogem tremendamente. Elas vêm na primeira reunião, na segunda elas não aparecem. Na escola, eu já recebi, quando eu atendia na rede, que eu era psicóloga, eu recebi uma professora com uma relação de 30 alunos para psicoterapia. Daí eu perguntei, quantos você tem? Ela falou, 31.
Quase que eu falei, puxa, acho que você precisa de um atendimento, né? Porque não é possível que você vai encaminhar 30 alunos. Será que você já fez um estudo? Então, a escola também tem agora uma questão de contratação. Eu também fico muito preocupada em contratar psicólogo para a educação, se ela não tiver entender o que é psicólogo escolar, porque senão ela vai fazer triagem e encaminhar tudo para a UBS. Né? Então, eu acho que se você tiver um profissional de saúde mental na escola, ela tem que entender muito. A gente chegou perto da educação para tentar, mas não teve continuidade, né? Para tentar eles entenderem o que é um psicólogo escolar. O psicólogo escolar vai trabalhar com a questão da instituição, por exemplo, a questão até da bulimia do adulto, do bullying, de todas essas questões, o que está acontecendo nessa instituição. Então, porque senão ele vai virar um triador. Ou então ele vai desejar, como eu me formei, eu brinco com todo mundo quando eu me formei, eu não me formei para ser psicóloga do SUS, né? Eu me formei para ter um consultório com divã e, na minha época, era uma samambaia. Né? Eu me formei para isso. Eu não me formei para ser profissional do SUS. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa tomar cuidado. E eu concordo, a gente precisa de as outras secretarias. A gente precisa conversar com a educação, precisa conversar com a cultura, precisa conversar com o esporte para o adolescente, porque o adolescente, num CAPES, o melhor profissional é o professor educador de educação física. Ele é ótimo. Gente, então a gente precisa conversar com várias secretarias para a gente poder fazer uma saúde mental integrada. Então, a Giovana, com certeza, você tem razão. A gente não consegue conversar com as outras secretarias, infelizmente, só na primeira reunião. Talvez a gente foi horizontalizado da saúde mental, né, gente? Acho que tem coisas de hierarquia. A Jo falou bem, o governador chama os secretários e faz. Não adianta eu, Crisanto, psiquiatra 20 horas, olha, posso conversar com o desenvolvimento social? Né? A saúde mental funciona assim. E eu acho que funciona bem. Muita coisa a gente fez. A Jo me tocou um pouco aqui, eu tenho quase 30 anos de Estado, eu vi que a gente foi sucateado, tinha formações, sim, a Sephora era atuante, eu fiz um curso de gestão em saúde mental. Gente, eu não tenho mais benefício há mais de 15 anos. Não é um queixume. Mas se a gente não investir, como é que eu vou lá no município de Araçatuba, que vou porque o mentaleiro gosta, né? Às vezes fecha o consultório e pede dinheiro para estar no SUS. Agora, ontem mesmo eu tentei segurar mais 3 colegas médicos que estão saindo do Estado. A gente consegue segurar. Aí vem o novo que a gente contrata, mas só isso que ganha, já vai embora. Entendeu? Não sabia, aceita um cargo sem saber quanto ganha, umas coisas assim que eu falo. Isso vai cansando, mas eu sou um cara otimista e acho que a gente pode trabalhar para retomar aquilo que foi perdido. Saúde mental é tecnologia leve, gente. É investimento em equipes, grupos de trabalho, sair visitar território mesmo, enquanto a gente continuar financiando 300 quilômetros para o paciente, território. Tem hospitais psiquiátricos que não aceitam a família, comunidades terapêuticas que não querem saber a família. Esse é um trabalho que eu não conheço. Tá? Eu sou especialista em psiquiatria comunitária, mas esse de não aceitar ter dia para a família visitar, não sei. Vou passar aqui a palavra, porque eu não quero queixume. Mas temos que integrar essa rede. Já fui várias vezes para... Não vou citar o município, porque é antiético. Mas tem todos os equipamentos da RAPS. A gente não consegue unir. Imagina a intersetorialidade. Fica mais difícil ainda. Pode falar, Aline. Vou ser bem breve, prometo. Não, ainda. 2 palavras. Eu acho que a primeira coisa em relação ao diagnóstico, né? A gente fala muitas vezes do diagnóstico. Na saúde mental, o peso do diagnóstico ele é grande. Ele gera preconceito, ele gera estigma. Então, a gente também tem que aprender a deixar ele um pouquinho mais para trás, né? Menos na sobreposição, para a gente enxergar o sujeito, para a gente enxergar a produção de vida. Né? Falo isso, eu mexo super com os dados, e às vezes eu sou a chata que falo assim, não, mas a gente tem que ver qual que é o perfil da população, qual que é, né? Mas acho que
a gente sempre tem muito medo e muita cautela em relação a isso, porque a gente sabe dos equívocos que fizemos ao longo da história em função disso. Então, assim, se a pessoa está com uma produção de vida legal, tem rede, tem o cuidado, está sendo cuidada, tem uma coisa ali que você vê que ela está conseguindo se organizar independentemente do quadro que ela tem esse apoio, tem esse suporte, ela está tocando a vida dela, não importa o diagnóstico, né? Ela pode estar usando a droga mais pesada, está tocando a vida dela, não é problema nosso. Não é problema nosso. Então, acho que a gente precisa... Vamos ser ditadores do que é saudável ou não. Esquecer da isso. autonomia do outro. É isso. Mas a gente precisa resgatar o coletivo. É Isso é que você tá querendo importante. falar. E também a produção de vida. Né? Inventar mais do que o saúde, diário. né, gente? A clínica ampliada fala isso. É Nós isso. não curamos. Eu vi a oncologia, desculpa te cortar, né, que tem a medicação, a química, a rádio, cirurgia, é uma coisa pontual. Chega na saúde mental, é inventar saúde. Eu não vou deixar de ser esquizofrênico, eu não vou deixar de ser autista, eu não vou deixar de ser dependente químico. E isso não me impede de receber assistência e produzir. Tocar a vida, né? Em rede. Isso. A outra coisa é o seguinte, gente, uma das coisas que eu mais gosto que apareceu na Matriz é essa história dos coletivos, né? Os coletivos são sempre muito potentes, às vezes dá trabalho, é tenso, rola momentos ali que são bem complicados, mas tem essa potência de você, a partir desse coletivo, resolver alguns problemas que no serviço, no individual, você não vai conseguir. Eu chamo sempre da estratégia mineira comer pelas bordas, porque às vezes não é muito fácil convencer lá o gestor, né? Mas, de repente, você tem ali um grupo que está preocupado com uma situação, com um caso complexo, está discutindo conjuntamente, vai dar um trabalho do cão a primeira vez, mas conseguiram resolver. Vai fazer uma segunda vez? Já vai ser um pouco mais suave. Na terceira, o gestor já está achando legal a ideia. E compra a ideia. Então, eu acho que é importante resgatar a potência dessas micro-redes, né? A potência desse coletivo. E eu acho que a gente está fazendo um pouco isso com as oficinas, né? Porque a gente está conhecendo um montão de gente, um pessoal muito bacana, muito potente que está na rede, né? E eu acho que isso resgata essa potência, né? Então, é isso. Gente, obrigado.